Durante a maior parte da minha vida adulta, eu carreguei um fardo invisível. Um peso que foi colocado sobre os meus ombros e sobre os ombros de quase todos os homens que eu conheço, desde o momento em que começamos a entender o mundo. Esse peso era uma mentira, mas uma mentira contada com tanta convicção, com tanta frequência e por tantas fontes de autoridade, que ela se tornou a base da minha própria identidade. A mentira era simples, mas devastadora. Disseram-me que ser um homem bom, um homem virtuoso, um homem de valor, era sinônimo de ser um mártir. Disseram-me que a medida da minha bondade era a minha capacidade de sacrificar a minha própria existência pelo bem-estar dos outros, independentemente de quem fossem esses outros. A sociedade nos condiciona a acreditar que o não é uma palavra proibida para o homem honrado. Se alguém pede, você dá. Se alguém chora, você consola. Se alguém cai, você levanta. Se alguém precisa de dinheiro, você abre a carteira. Se alguém precisa de tempo, você sacrifica o seu sono. Fomos ensinados que a nossa utilidade é o nosso único valor e que estabelecer limites é um ato de egoísmo imperdoável. Eu vivi de acordo com esse código por anos. Eu fui o cara legal. Eu fui o salvador. Eu fui a primeira ligação de emergência na lista de contatos de dezenas de pessoas. Eu dediquei meu dinheiro suado, minha energia vital, minha saúde emocional e minha sanidade mental tentando salvar pessoas ao meu redor. Eu tentava consertar o que estava quebrado, curar o que estava doente e financiar o que estava falido. E qual foi o resultado desse sacrifício contínuo? Será que eu recebi gratidão eterna? Será que eu construí um círculo de lealdade inquebrável? Será que eu transformei essas pessoas em seres humanos melhores, mais fortes e independentes? Não. A resposta é um brutal e ressonante não. O resultado foi que eu fiquei vazio, completamente drenado. Uma casca oca de homem, exausto, ressentido e financeiramente prejudicado. E as pessoas que eu ajudei, elas continuaram exatamente iguais. Ou pior, elas se tornaram mais dependentes, mais exigentes e mais fracas. A minha ajuda não as fortaleceu. A minha ajuda as atrofiou. Foi no fundo desse poço de exaustão que eu fui forçado a buscar uma verdade diferente. Eu mergulhei nos textos dos grandes filósofos estoicos, na sabedoria ancestral, na psicologia comportamental e até nas leis naturais que regem a biologia. E lá, escondido sob camadas de condicionamento social moderno, eu descobri algo chocante. Algo que ninguém tem a coragem de dizer em voz alta em uma sociedade obcecada pela empatia performática. Você não tem a obrigação de ajudar todo mundo. Mais do que isso, em muitos casos, ajudar é o pior ato que você pode cometer contra outra pessoa. Existe uma diferença brutal, uma distinção fundamental que separa o menino do homem, o tolo do sábio. É a diferença entre ser generoso e ser um facilitador de fracassos. É a diferença entre estender a mão e ser arrastado para o buraco. Quando você carrega o peso de quem se recusa a andar, você não está sendo nobre. Você não está sendo um santo. Você está sendo um cúmplice. Você está roubando daquela pessoa a única ferramenta pedagógica que a natureza criou para ensinar o ser humano a evoluir. A consequência, a dor, o fracasso, a fome, a solidão, a perda. Nós olhamos para essas coisas como inimigos a serem evitados a todo custo. Mas na grande ordem das coisas, essas são as professoras mais severas e eficazes da realidade. Quando você intervém prematuramente para salvar alguém das consequências das suas próprias escolhas erradas, você está, na verdade, declarando guerra contra a realidade. E a realidade sempre vence. Neste documentário, nós vamos fazer uma cirurgia na sua bússola moral. Nós vamos remover o tumor da síndrome do Salvador que está drenando a sua vida. Vamos aplicar um filtro de sabedoria milenar, temperado com a frieza estratégica do estoicismo, para identificar e neutralizar os 5 tipos de pessoas que você deve parar de ajudar imediatamente. Isso não é sobre ser mau. Isso não é sobre ser cruel. Isso é sobre inteligência estratégica e autopreservação. É sobre entender que você é um recurso finito
em um mundo de demandas infinitas. Se você não proteger o seu território, a sua mente e os seus recursos, você não terá nada para oferecer às pessoas que realmente importam: seus filhos, sua esposa, seus pais, seus irmãos de batalha e, acima de tudo, a si mesmo. Antes de começarmos a dissecar esses perfis, eu preciso entregar a você uma ferramenta mental. Uma arma que você deve carregar no seu cinto de utilidades psicológicas a partir de hoje. Eu chamo isso de a regra do espelho de esforço. Esta regra é simples, mas aplicá-la vai mudar a sua vida. Toda vez que alguém vier até você com um problema, com um pedido, com uma crise, com uma mão estendida pedindo algo, pare. Não reaja instintivamente com o sim. Respire. Dê um passo atrás. E faça a seguinte análise, fria e calculista. O nível de esforço que essa pessoa está fazendo para resolver o próprio problema é igual ou superior ao esforço que ela está me pedindo para fazer por ela. Olhe bem. Olhe para as mãos dela. Estão calejadas de tentar resolver ou estão limpas esperando a solução mágica? Olhe para os olhos dela. Existe o fogo da determinação ou o vazio da resignação? Se a resposta for não, se você perceber que você vai trabalhar mais duro pela vida dela do que ela mesma, recue. Recue. Imediatamente. Sêneca, o grande mentor estoico, dizia com uma clareza cortante: não se deve tentar curar quem considera a doença como um prazer. Existem pessoas que amam a sua própria miséria. Existem pessoas que se definem pelos seus problemas. Se você tentar carregar essas pessoas, você não será um mentor. Você será apenas uma muleta. E o destino da muleta é ser usada até quebrar, e depois ser descartada. Com essa ferramenta em mãos, vamos agora entrar no terreno perigoso. Vamos identificar os 5 arquétipos de pessoas que drenam a energia masculina, e vamos aprender exatamente como neutralizá-los. O primeiro tipo é talvez o mais comum e o mais exaustivo de todos. Eu o chamo de o viciado em caos. Você conhece esse perfil. Você já interagiu com ele. Talvez você tenha um na sua família, ou no seu círculo de amigos antigos. É aquele sujeito cuja vida parece um roteiro de novela mexicana mal escrito. Ele nunca está em paz. Ele nunca está estável. Todo mês, sem falha, ele tem uma nova crise. Uma crise existencial. Uma crise financeira. Uma crise amorosa. Uma crise profissional. É o amigo que te liga na terça-feira à noite desesperado porque perdeu o emprego. Quando você pergunta o que aconteceu, a história é sempre a mesma. O chefe era um idiota. A empresa era injusta. O mundo conspirou contra ele. Mas se você investigar um pouco mais fundo, descobre que ele perdeu o emprego porque xingou o supervisor, ou porque chegou atrasado 10 vezes seguidas, ou porque simplesmente se recusou a fazer o trabalho. Mas você, movido pela sua programação de bom homem, entra em ação. Você ajuda. Você empresta dinheiro para o aluguel, mesmo sabendo que provavelmente nunca verá esse dinheiro de volta. Você gasta horas no telefone dando conselhos sobre inteligência emocional, sobre como se portar no ambiente corporativo, sobre como ter paciência. Você revisa o currículo dele. Você indica ele para um conhecido. Você sente uma pontada de satisfação. Eu ajudei. Eu fiz a minha parte. 2 meses depois o telefone toca. É ele. A voz é a mesma. O tom de pânico é o mesmo. A urgência é a mesma. A história é idêntica, apenas os nomes mudaram. Agora é um chefe diferente, uma namorada diferente, um senhorio diferente. Mas as desculpas são as mesmas. E lá está ele, com a mão estendida, esperando o seu resgate. A sabedoria antiga nos dá um aviso severo sobre esse tipo de homem. O homem de grande ira deve pagar o seu preço. Se você o livrar, terá de fazê-lo de novo. Preste atenção nessa frase. Terá de fazê-lo de novo. É uma profecia. É uma condenação. O viciado em caos não quer paz. Ele não quer solução. A paz, para ele, é entediante. A estabilidade exige responsabilidade, e a responsabilidade é pesada. O caos, por outro lado, é excitante. O caos garante atenção. O caos faz com que ele seja o centro do universo. O caos mobiliza pessoas como você para servirem a ele. Quando você resgata essa pessoa repetidamente, quando você paga a fiança, quando você cobre o
Rombo. Quando você suaviza o impacto, você está cometendo um erro estratégico gravíssimo. Você está amortecendo a queda. Na física e na vida, é o impacto com o solo que causa a mudança. É a dor de bater no fundo do poço que quebra o ego e força a reconstrução. É a humilhação de não ter dinheiro para comer que ensina o valor do trabalho. É a solidão de ter afastado todos que ensina o valor da diplomacia. Ao salvar esse homem, você está roubando dele a lição. Você está se colocando entre ele e a realidade. Você está efetivamente financiando a irresponsabilidade dele. Você se torna o patrocinador oficial do desastre ambulante. Pare. Deixe-o cair. Deixe-o sentir o concreto frio da realidade. Pode parecer cruel ver alguém que você gosta sofrer, mas acredite. A única chance que ele tem de se tornar um homem de verdade é se você sair do caminho e deixar a gravidade fazer o trabalho dela. O segundo tipo é mais sutil, mais insidioso e, portanto, mais perigoso. Eu o chamo de o espião duplo, ou em termos mais simples, o fofoqueiro. Cuidado extremo aqui. Muitos homens, especialmente aqueles que se consideram espertos e articulados, subestimam o perigo do fofoqueiro. A sabedoria ancestral diz: quem anda mexericando revela segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Por que caímos na armadilha desse tipo? Porque informação é poder. Nosso cérebro primitivo é programado para buscar informações sobre a tribo. Queremos saber quem está aliado com quem está em desgraça, quem está subindo na hierarquia. O fofoqueiro chega até você oferecendo essa droga. Ele chega sussurrando com aquele ar de cumplicidade. Você não vai acreditar no que fulano fez. Ele te conta os segredos dos outros. Ele expõe as falhas, os vícios e os erros de terceiros. E você no seu ego sente-se especial. Você pensa: ele confia em mim. Nós somos aliados. Ele está me contando isso porque somos próximos. Esse é um erro fatal. É uma falha de lógica básica. A regra é clara, absoluta e sem exceções. Se eles falam dos outros para você, eles falarão de você para os outros. Não existe lealdade no coração de um fofoqueiro. A moeda de troca dele é a intimidade alheia. Ele compra atenção vendendo segredos. Hoje, o produto na prateleira é a vida do vizinho. Amanhã, o produto na prateleira será a sua vida. Quando você ajuda essa pessoa, quando você dá carona, quando você empresta dinheiro e, principalmente, quando você dá ouvidos, você está fornecendo munição. Tudo o que você disser será distorcido. Se você desabafar sobre uma dificuldade no casamento, isso vai virar boato de divórcio. Se você comentar sobre um desafio no trabalho, isso vai virar boato de falência. Se você ajudar essa pessoa por bondade, ela vai inventar uma história dizendo que você ajudou porque tinha segundas intenções, ou porque se sentia culpado por algo. A sua bondade será transformada em uma arma contra você. O fofoqueiro não tem gratidão. Ele tem apenas a necessidade voraz de alimentar a próxima conversa. A estratégia aqui é o que chamamos de pedra cinza. Seja desinteressante. Não dê informações. Não dê reações emocionais. E, acima de tudo, corte a fonte de ajuda. Não traga essa serpente para dentro da sua casa. Não a alimente. Mantenha uma distância segura e profissional. A reputação de um homem é um dos seus ativos mais valiosos. Não a coloque nas mãos de quem vive de destruí-la. O terceiro tipo é um desafio direto à nossa noção moderna de caridade. É um tipo que provoca indignação em quem trabalha duro. Eu o chamo de o parasita passivo. Isso choca muita gente, mas é necessário dizer. Estamos falando daquele indivíduo, homem ou mulher, que tem saúde física perfeita, tem capacidade cognitiva intacta, tem todas as ferramentas para produzir, para trabalhar, para contribuir, mas ele escolhe não fazer. Ele se recusa a trabalhar. Ele se recusa a buscar evolução. É o primo de 30 anos que ainda mora com os pais e não estuda. É o amigo que dorme até o meio-dia e passa a madrugada jogando videogame, enquanto diz que está esperando a oportunidade perfeita, ou que o mercado está muito difícil. Ele tem sonhos de grandeza, mas execução de ameba. Ele quer ser CEO, mas não quer ser estagiário. Ele quer ser rico,
mas não quer suar. Existe uma lei natural brutal, ecoada em textos sagrados e na biologia evolutiva. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Parece duro? Parece insensível? Não. É a lei da sobrevivência. Na natureza, o animal que se recusa a caçar, ou a coletar, morre. Apenas na sociedade humana moderna, com seu excesso de recursos e sua culpa patológica, nós permitimos que parasitas saudáveis vivam do suor alheio. Há uma diferença gigante, uma diferença moral intransponível, entre ajudar alguém que caiu enquanto corria e carregar alguém que se recusa a levantar. Se você vê um homem que trabalha em 2 empregos, que se esforça, que sua a camisa e mesmo assim passa por uma dificuldade, ajudá-lo é um dever honroso. Você está dando um empurrão em um carro que já está em movimento. Mas o parasita passivo é um carro sem motor e sem rodas. Não importa o quanto você empurre, ele só vai se mover enquanto você estiver fazendo força. No momento em que você parar, ele para. A fome, o desconforto, a vergonha de usar roupas velhas, a necessidade de pagar uma conta e não ter dinheiro. Esses não são inimigos. Esses são os maiores motivadores da evolução humana. A civilização foi construída por homens que estavam desconfortáveis e precisaram criar soluções. Quando você alimenta o parasita, quando você dá a mesada, quando você deixa morar de graça, quando você paga a conta da internet dele, você está cometendo um crime contra o potencial dele. Você está matando a ambição dele. A sua ajuda está mantendo ele confortável na mediocridade. Você está criando um zoológico onde ele é o animal de estimação. Deixe que a necessidade o ensine a ser homem. A geladeira vazia é um professor de oratória muito mais eloquente do que qualquer conselho que você possa dar. Corte o suprimento. Se ele tem saúde, ele tem que produzir. O 4º tipo é um dreno intelectual e espiritual. Eu o chamo de o cínico arrogante, ou o zombador. Este é o tipo que pede seu conselho, mas não quer sua sabedoria. Ele pede sua opinião, suga o seu conhecimento, faz você gastar horas explicando sua visão de mundo, sua estratégia de negócios, sua filosofia de vida. E depois ele debate cada palavra. Ele tem um mas para cada solução. Ele tem um sorriso de canto de boca para cada valor que você preza. Ele pede ajuda, mas zombam do método. Eles querem o seu resultado, o seu dinheiro, o seu sucesso, a sua paz, mas desprezam o sacrifício e a disciplina que você usou para chegar lá. Eles zombam da sua fé, zombam do seu estoicismo, zombam da sua disciplina de acordar cedo. Chamam você de bitolado, de careta, de obcecado. Mas quando a vida deles desmorona, eles vêm até você perguntar: como você conseguiu? A instrução milenar é poética e precisa. Não jogue pérolas aos porcos. Eles vão pisoteá-las e depois se voltarão contra você. Pérolas são valiosas. Pérolas são raras. A sua sabedoria, a sua experiência de vida, as lições que você aprendeu com sangue e suor, essas são as suas pérolas. O porco não sabe o que é uma pérola. Ele acha que é comida. Quando ele tenta comer e percebe que é duro e sem gosto, ele fica com raiva. Ele pisa na joia e ataca quem a jogou. Se alguém pede sua orientação, mas rejeita sistematicamente o que você diz, pare de falar. Pare de tentar convencer. Pare de tentar salvar a mente dessa pessoa. O silêncio é a única resposta que a arrogância respeita. Não entre em debates. Não justifique suas escolhas. Não tente provar que você está certo. A vida vai provar que você está certo. Os resultados falam. Até os grandes mestres da história, figuras como Jesus ou Sócrates, recuavam onde a descrença e a arrogância reinavam. Se a sabedoria suprema recua diante da arrogância, quem é você para insistir? Quem é você para achar que vai mudar a mente de quem não quer mudar? Guarde sua sabedoria para quem tem ouvidos para ouvir. Guarde seus conselhos para quem tem a humildade de anotar e aplicar. O cínico arrogante não merece o seu tempo. Deixe-o com o próprio cinismo, pois o cinismo é um veneno que a pessoa bebe esperando que o outro morra. O 5º e último tipo é o vampiro emocional, também conhecido como a vítima profissional
ou o reclamão constante. Este tipo é um buraco negro. Nada nunca está bom. A vida é uma conspiração eterna contra a felicidade dele. Você arruma uma entrevista de emprego para ele? Ele vai, volta e diz: "Ah, é muito longe", e o chefe tem cara de chato. Você ajuda com uma conta de luz? Ele diz: "É, mas ainda falta a da água, não adiantou nada". Você convida para um churrasco para animar? Ele passa o tempo todo reclamando do clima, da carne ou da política. Essa pessoa te drena. Você sai de perto dela sentindo-se pesado, cansado, como se tivesse corrido uma maratona mental. Eles não querem soluções. Entenda isso de uma vez por todas. Eles não querem resolver o problema. Eles querem plateia para o problema. A reclamação é a identidade deles. A vitimização é o palco onde eles brilham. Se você resolver os problemas deles, você tira a razão de viver deles. Se a vida ficar boa, sobre o que eles vão falar? Há um perigo biológico aqui. A neurociência mostra que nós temos neurônios espelho. Nós copiamos subconscientemente o estado emocional das pessoas ao nosso redor. Conviver com um reclamão crônico literalmente reprograma o seu cérebro para o pessimismo e para a inação. Afastar-se dessas pessoas não é crueldade, é autopreservação sanitária. É quarentena. Façam tudo sem murmurações. Quem vive murmurando envenena o ambiente. Um reclamão em uma equipe destrói a moral de 10 trabalhadores. Um reclamão na família azeda o domingo de todos. Pare de regar plantas mortas. Quanto mais atenção você dá à reclamação, quanto mais você balança a cabeça e diz: "Pois é, a vida é dura", mais você valida esse comportamento. Você está dando a droga que o viciado quer. Corte o oxigênio da reclamação. Mude de assunto. Se ele insistir, afaste-se. Preserve a sua mente blindada. Agora, meu amigo, chegamos ao ponto de inflexão. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que a vozinha da culpa está sussurrando no fundo da sua mente. Mas se eu fizer isso, eu não vou ser uma pessoa ruim? Eu não vou ser egoísta? A dura verdade é que ser bonzinho é fácil. Ser bonzinho é covardia, disfarçada de virtude. É medo de desagradar. É medo do conflito. Ser justo e sábio é difícil. Exige coragem. Exige a capacidade de suportar ser o vilão na história de alguém. Estabelecer limites não te faz uma pessoa ruim. Te faz uma pessoa seletiva. Um homem de alto valor sabe que sua energia, seu tempo e seus recursos são finitos. São tesouros limitados. Você não tem energia infinita. Você não tem dinheiro infinito. Você não tem paciência infinita. Você é um copo. Se você virar o seu copo para saciar a sede de todo mundo que passa na rua, o que sobra para você? O que sobra para a sua família? O que sobra para a sua missão de vida? Nada. Um copo vazio não mata a sede de ninguém. Você não pode encher o copo de ninguém se o seu estiver furado. E a lição final, o pilar central da filosofia mente blindada, é esta: você não deve se incendiar para manter os outros aquecidos. Não coloque fogo na sua própria casa para aquecer quem nunca comprou um tijolo. Não destrua a sua saúde mental para consolar quem ama o drama. Não arruine as suas finanças para sustentar quem se recusa a trabalhar. Quando você para de desperdiçar recursos com as pessoas erradas, os parasitas, os cínicos, os viciados em caos, os fofoqueiros, os reclamões, algo mágico acontece. O vácuo é preenchido. Você cria espaço. Você libera largura de banda mental. Você economiza dinheiro. Você acumula energia. E então, você pode usar esses recursos para ajudar as pessoas certas. Aqueles que são humildes. Aqueles que querem aprender. Aqueles que correm atrás. Aqueles que, quando recebem ajuda, multiplicam o valor e devolvem ao mundo. Aqueles que são gratos, não apenas com palavras, mas com atitudes. Ajudar um homem honrado a se levantar é um privilégio. Carregar um homem sem honra nas costas é uma maldição. Saiba a diferença. Eu te deixo com um desafio prático. Não feche esse vídeo e volte para a sua rotina de sempre. Haja. Faça uma auditoria na sua vida hoje. Pegue um papel e uma caneta. Liste as pessoas com quem você convive. Quem está drenando sua bateria? Quem recebe ajuda recorrente mas nunca muda de patamar?
Quem traz fofoca? Quem zomba dos seus planos? Quem reclama de tudo? Identifique-os. E tenha a coragem de fechar a torneira. Comece dizendo não. Comece demorando a responder. Comece a parar de oferecer soluções não solicitadas. Eles vão reagir. Eles vão te chamar de egoísta. Vão te chamar de frio. Vão dizer que você mudou. Vão tentar fazer você se sentir culpado. Deixe que falem. A opinião das ovelhas não tira o sono do pastor. A crítica de quem está na arquibancada não interessa ao gladiador que está na arena. Escolha a sabedoria acima da aprovação. Escolha o respeito acima da simpatia. Escolha a sua paz acima do caos alheio. Você é o guardião da sua própria vida. Tranque os portões para o que não presta e abra apenas para o que tem valor. Eu sou o Mente Blindada. Mantenha-se forte. Mantenha-se racional. Nos vemos no topo.